Conto Zen, uma pena ao vento. A praça do mercado fervilhava de movimento. Comerciantes gritando, carroças barulhentas, passos se entrelaçando na poeira. Caíto se movia rapidamente, com uma carta lacrada pressionada contra o peito. O governador estava esperando. Não havia tempo a perder. Uma rajada de vento soprou pelo beco, levantando uma pena branca no ar. Ela se entrelaçou entre as barracas, subiu, desceu e pousou no caminho de Caíto. Sua bota parou no meio do passo. Um velho vendedor, empilhando laranjas, riu. Correr atrás dela não vai adiantar. Caíto franziu a testa. Eu não estava correndo atrás dela. O vendedor apenas sorriu, jogando uma laranja de uma mão para a outra. Esperando. Caíto continuou andando, mas seu passo havia diminuído. A pena levantou-se novamente, girando, indiferente à urgência. O cheiro de castanhas assadas passou flutuando. Uma flauta tocava em algum lugar além da praça. Caíto afrouxou o aperto na carta. A carta ainda precisava ser entregue. Mas agora ele se perguntou se realmente precisava ser neste exato momento. Ele ficou parado, apenas por um instante, e observou a pena desaparecer no céu. Meu querido amigo, minha querida amiga do trabalho interior, seja bem-vindo a esse nosso refúgio de profundidade e presença no mar de distrações. Estamos com a Terça Zen, dos Contos Zens comentados. O nosso objetivo aqui nesse canal é desligar o modo fazer e por uns instantes ativar o nosso modo ser. E não há melhor forma de fazê-lo que com esses contos zens que nos trazem a reflexão sobre esses ensinamentos, sobre isso que nós precisamos fazer na nossa vida para dominar o momento, para despertar nossa consciência e cumprir o nosso propósito aqui na matéria. O que você achou dessa pena ao vento? O que significa essa pena? Quem é o Caíto? Quem é o vendedor de laranjas? O que é essa carta que a gente tem na mão? Pausa, reflita e eu vou compartilhar um pouco da minha reflexão aqui. Então, a praça do mercado fervilhava de movimentos, comerciantes, carroças, passos. Essa é a vida moderna, ou qualquer vida lá fora. O movimento, a intensidade, a vida acelerada, fazendo as coisas, o modo fazer. E Caíto estava lá no meio do movimento, se movia rapidamente com uma carta lacrada pressionada contra o peito. Então ele tinha aí essa carta e essa pressão que temos na nossa vida de fazer as coisas, de cumprir os nossos objetivos na nossa vida. O governador estava esperando. Havia a questão do tempo, havia a questão da autoridade, da importância das coisas. Seja na nossa casa, a gente tem que cozinhar, seja pagar umas contas, seja levantar e chegar no horário para o trabalho, seja solucionar um problema, seja organizar uma viagem ou ir viajar. Não havia tempo a perder. Tudo parece importante. Tudo parece que é para ontem. Tudo parece que se a gente deixar para depois, alguma coisa muito grave pode acontecer. Uma rajada de vento soprou pelo beco, levantando uma pena branca no ar. Então, no nosso caminho, por onde a gente vai passando, algo imprevisto, a gente não pode controlar o vento. A vida vem com as suas. A gente vai com o nosso plano, mas a vida, que é a dona disso aqui, tem o dela.
E o vento e as circunstâncias chegam. Você tá lá todo na produtividade, nas suas coisas e um dia de cama, 2 dias, uma semana, alguma coisa burocrática que você vai ter que fazer, vai ter que esperar 1 mês para ficar pronto. E a pena branca, essa coisa tão leve, tão simples, começa a se mexer no nosso caminho, sobe, desce, leva para um lado, para o outro, até parar aí no nosso caminho. E aí a gente detém o passo. E se nós estamos despertos, se nós estamos vivendo o momento, se nós estamos conversando, falando com a vida, a gente observa essas coisas. E a gente, opa, aqui tem algo. O que a vida quer me dizer? O que é isso que apareceu do nada e está aqui sambando na minha frente, na minha vida? E aí entra sempre esse segundo personagem, que nesses contos zens é o barqueiro, é o mestre, é outra pessoa que está de fora vendo. E ele diz, correr atrás dela não vai adiantar. O que eu entendo disso não é tanto com a situação aí, mas é como as pessoas que estão de fora julgam o que elas veem. Então o Kaito estava aí e ele parou, que tinha uma pena, mas ele não queria, como ele diz, correr atrás dela. Mas as pessoas julgam a gente pelo que elas veem de fora. Então, quando as pessoas julgam a gente pelo que ela vem de fora, elas veem a nossa correria. Elas veem que a gente está fazendo coisas. Porque quando a gente está no modo ser, quando a gente só é, quando a gente está feliz aqui dentro, em paz, sereno, e até sem fazer nada, as pessoas não veem isso. E elas não vão falar nada disso. Então a gente faz e faz e faz para que as outras pessoas reconheçam, para que as outras pessoas vejam, para que o mundo veja. Mas elas julgam sem saber muito. Ele julgou que ele estava correndo atrás de algo que ele não estava. E as pessoas julgam que porque alguém está fazendo muito ou porque alguém parece feliz, ela é feliz. Mas o que é mais importante? Você ser feliz de verdade sem que ninguém perceba? Ou parecer feliz e não ser feliz de verdade? Então é essa pessoa que vê as coisas de fora. E ele não sabe o que realmente está acontecendo. E ninguém sabe o que realmente está acontecendo na nossa vida. E quando a gente está fazendo um trabalho interior, esse trabalho da consciência, ainda mais. E por isso a misericórdia que nós temos que praticar com as pessoas, porque elas só podem tomar conclusões e falar, opinar do que elas veem superficialmente. Mas você conhece toda a história. Então, essa pena se levantou novamente, girando, indiferente à urgência. Quando nesses eventos da vida que aparecem pra gente, os planos que a vida tem pra gente, se nós conseguimos parar um pouco entre essa última parte aqui, o cheiro de castanhas assadas passou flutuando, sentir os cheiros, ativar os 5 sentidos, respirar, trazer a nossa atenção aqui para o momento, escutar a ambulância passando. Uma flauta tocava em algum lugar além da praça. Escute comigo a ambulância. Kaito afrouxou o aperto na carta, ele soltou o tato. A carta ainda precisava ser entregue. Quando a gente conversa com a vida e a vida fala, ó, cuidado, cuide da sua saúde. Ó, põe atenção nisso. E a gente está desperto, a gente dá uma relaxada, talvez do nosso foco no momento que esteja desequilibrando a nossa vida e toma o sinal da vida. Então a gente afrouxa um pouco. Não é que você não vai ter metas, não é que você não vai se superar, não é que você vai continuar vivendo a vida que você tem agora exatamente. Não, mas para se superar, para conseguir suas metas ou para muitas coisas na vida, você não precisa estar ali. E estar ali assim, todo apertado, todo na pressão, talvez
te permita chegar lá, mas você não vai curtir o caminho. Então afrouxe um pouco as suas exigências consigo mesmo, a sua pressão, o seu esforço e faça as coisas. A carta ainda precisa ser entregue, nós precisamos trabalhar, pagar as contas, cuidar da nossa família, cuidar de nós mesmos, da nossa saúde, mas curtindo o caminho e fazendo o nosso trabalho interior. Mas agora ele se perguntou se realmente precisava ser neste exato momento. Quando a gente afrouxa um pouco, quando a gente para, que foi um vídeo aí que está sobre o mindfulness, a gente começa a sentir esse sabor do momento. E parece que isso que a gente estava tanto buscando ao entregar essa carta, ao fazer essas coisas, a gente já consegue agora. Porque no fim, o único que a gente quer é curtir a vida, é se sentir bem. E para isso a gente só precisa se sentir bem. Não precisa comprar nada, não precisa fazer nada lá fora. E quando a gente começa a se sentir bem, quando a gente já flui com a vida, a gente se pergunta, será que tudo isso que eu estou fazendo, essa carta que eu quero entregar, essa meta que eu quero cumprir, realmente é importante? Realmente, se eu não fizer isso neste ano de 2025, vai ter sido um fracasso? Ou se daqui até o fim do ano eu simplesmente curtir um pouco mais, aproveitar um pouco mais, viver um pouco mais o momento, isso vai ser muito melhor do que entregar essa carta. Ele ficou parado apenas por um instante e observou a pena desaparecer no céu. A vida nos traz esses eventos, essas circunstâncias, essas coisas. E se a gente parar, refletir, analisar, viver o momento, as coisas passam. Os pensamentos, esses problemas desaparecem nesse céu, como essas nuvens que são os pensamentos. E o céu continua lá, a mente clara. Então, a reflexão principal que fica para mim sobre essa pena ao vento é que nós temos os nossos supostas metas na vida, planos, mas em última instância, a vida é a que sabe os planos dela. E pode se sentir seguro de que a vida tem excelentes planos para você. E nós nos temos que preparar. Nós temos que aprender a perceber essa pena, esses eventos na nossa vida, cotidianos que aparecem e aproveitar elas da melhor maneira possível. Porque são nesses eventos, talvez, que espiritualmente falando, é onde a gente realmente precisa avançar, precisa aprender. Então, reflita se essa carta que você está apertando aí na correria precisa ser entregue urgentemente, ou se você, como o Kaito, pode afrouxar um pouco, sentir o cheiro das castanhas, o som da flauta em algum lugar e fazer as coisas com um pouquinho mais de tranquilidade. Não com lerdeza, com tranquilidade, com serenidade e alegria dentro de você. Se você chegou até o fim aqui deste vídeo, comente aí embaixo pena para eu poder saber que você chegou até aqui. Deixe seus comentários, suas reflexões, seu like, compartilhe essa história com alguém que está aí com a carta muito apertada e precisa ver uma pena ao vento. Essa pode ser a pena ao vento para ela. Toda terça estamos publicando esses contos comentados, mas também temos séries segundas, quintas e sábados. Por isso que eu te recomendo clicar aqui nessa imagem, nesse circulinho aqui, para se inscrever no canal. Aqui está a playlist com outros contos passados e aqui está o último vídeo desse canal. Sou Douglas, seu companheiro nesse caminho interior. Espero ver-te numa próxima. Um grande abraço.